Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Hoje nós vamos finalizar uma série de mensagens que nós começamos a falar, que tem o seguinte tema: o reino sem entendimento vira religião. Nós falamos aqui de 3 ensinos falsos, 3 doutrinas falsas que são ensinadas dentro das igrejas, que Jesus alertou às 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, usando a vida do apóstolo João. Capítulo 2, a Bíblia diz do ensino dos nicolaítas, do ensino de Balaão e do ensino de Jezabel. Nós desconstruímos esses ensinos nesses últimos vídeos que nós postamos e você pode assistir cada um deles para que você possa receber entendimento sobre isso. Mas a intenção desses vídeos, a intenção dessa mensagem é despertar você para esse reino que tem sido tão falado e que tem sido feito de forma tão errada, com o espírito de engano governando a vida dessas pessoas. Eu quero finalizar essa série de mensagens lendo um texto, o texto do pastor Urias Eliezer, onde ele diz assim: mensagem ou reino? Alguns dias atrás acordei com um som estrondoso em minha alma. Uma voz que dizia: estou levantando profetas para corrigir profetas. Há muitos anos atrás, uma mensagem contra a religião foi propagada como uma espada no coração das nossas liturgias. O problema é que hoje está evidente que foi algo de certa forma entusiasta, muitas vezes maquiado e não bíblico. Agora preste atenção, muitos profetas falaram em nome de Deus contra o palco, contra a religião e nas mais acaloradas discussões contra os famosos e seus cachês. Porém, o problema nunca foi o palco e sim o altar. Nunca foi a fama e sim o secreto. Nunca foi o dinheiro e sim a oferta. O problema nunca foi a cidade pecadora, Nínive, e sim o falso zelo do profeta Jonas. Estamos nos dias atuais perante 2 figuras maquiadas, José no Egito e Jezabel em Israel. A pergunta seria: há problema na maquiagem? O problema nunca foi José se vestir e se maquiar como egípcio, cultura do cosmos. Pelo contrário, ele vestiu a roupa, maquiagem e ainda aderiu o nome egípcio, mas a partir da terra da maldição, Egito, abençoou a terra da promessa, Israel. O grande problema mesmo é quando, presta atenção aqui, é quando Jezabel se veste e usa a maquiagem do reino para enganar até os verdadeiros guerreiros. Jeú. Elias expõe Jezabel, mas é a continuidade da sua unção, do seu legado que a derruba. Durante anos, profetas expuseram Jezabel e suas artimanhas, mas ela ainda está lá, fazendo dos seus súditos eunucos. Vemos em 2 Reis, capítulo 9, verso 30 e 31, que Jezabel, ao saber que Jeú e sua tropa estava vindo a Jezreel, arranjou-se toda, pintou os olhos e o rosto e foi sentar-se a uma janela. Qual era a estratégia de uma falsa rainha que estava prestes a morrer? Se maquiar e esperar o seu algoz na janela? Parecia loucura, mas não era. Era costume, contexto cultural das verdadeiras rainhas de Israel. Receber seu exército após uma guerra na janela de entrada do palácio ou fortaleza. O que a falsa rainha de Israel estava tentando fazer? Tentando enganar os guerreiros, se passando pela verdadeira. A maquiagem de Jezabel canta o reino, veste avivamento, prega mesa, mas o coração é Babel. É apenas aparência e não essência. Já José aparentava Egito, falava como egípcio, mas seu caráter era reino. De certa forma, o que resolveu a fome da terra não foi o dinheiro do Egito, mas o coração por trás dele. Deus está levantando profetas para corrigir profetas, Natãs para repreender a Davis. Os profetas hoje precisam mais de correção do que a própria igreja, que supostamente foram levantados para corrigir, exortar e animar. Dinheiro, cachês e valores, mais sinceros são os que assumidamente cobram e assumidamente se declaram artistas para o entretenimento do que aqueles que publicamente condenam
mas nos bastidores espiritualizam uma oferta sugerida e a busca por agenda como conexões apostólicas. Nem a religião é tão boa que não podemos criticar e nem tampouco a cultura tão ruim que não podemos aproveitar. Ruim e maléfico é quando fazemos os caminhos opostos, extraindo o erro capital. Altar, altar. Nem tudo que parece Egito é demoníaco, e nem tudo que parece reino é verdadeiro. Precisamos discernir as maquiagens para estabelecer o que é correto estabelecer, derrubar o que é preciso derrubar. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, que a correção comece por mim, por você e por nós. Então achei esse texto muito forte e muito pontual mediante as coisas que nós temos ministrado nesse nosso último tema. O reino sem entendimento vira religião. Nossa intenção é encher você de revelação e de discernimento, para que verdadeiramente você possa discernir. Será que isso que você está pregando, falando, ensinando, vivendo, é realmente o reino? Ou será que é algo maquiado? Maquiado para enganar as pessoas. Então, a desconstrução precisa acontecer. Jezabel, Mamon e Leviatã não são espíritos que nós podemos expulsar. Eles fazem parte de uma hierarquia demoníaca superior, a nível de principados e potestades. Então é preciso bater de frente, confrontar e desconstruir todo o ensino que é enganoso. A intenção de Jesus, quando ele revela para João o espírito que estava ensinando nessas igrejas, era justamente essa. O espírito dos nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, que fala de Mamon, e a doutrina de Jezabel era constantemente ensinada dentro das igrejas, ou de Pérgamo ou de Tiatira, que era no caso do espírito de Jezabel. Então nós precisamos realmente, nesses dias, de um batismo profundo de revelação e discernimento, para que não caiamos nesses enganos, para que não caiamos nessas doutrinas e nesses ensinos, e que o Espírito Santo nos dê graça para identificar, confrontar e desconstruir cada um deles. Cuidado com o que é ensinado nos altares, nos púlpitos de hoje. Cuidado com o ensino de Mamon, que muitas vezes nós debatemos tanto contra a teologia da prosperidade, agora maquiaram em técnicas de coach e acaba que é ainda teologia da prosperidade. Então, ao invés de falar assim como se falava, né, nas igrejas neopentecostais que falam da teologia da prosperidade, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te enriquecer. Agora, na técnica de coach que tem invadido nossos altares e nossos púlpitos você vai vencer, você é capaz, você vai conseguir, você vai conquistar. Veja, só mudou o método, o espírito é o mesmo. Não tem Cristo no centro, não tem o Evangelho no centro, não tem nada de Bíblia no centro, não tem nada de reino de Deus nisso tudo. Então você precisa realmente receber esse discernimento para que esses falsos ensinos não prendam você, não iludam você e não enganem você na falsa paternidade, na falsa honra, no falso evangelho do reino que tem invadido as nossas igrejas, invadido os nossos altares. E esses ensinamentos, o livro de Apocalipse deixa claro que é feito dentro das igrejas, que é feito dentro do altar. E fala mais, que as pessoas estavam tolerando esse ensino. Então não tolere, não faça vista grossa, não coloque um óculos cor-de-rosa e se esconda atrás da justificativa de que, problema tem em toda a igreja, defeito tem em toda a igreja, e tem mesmo. Defeito e problema é uma coisa, falta de verdade, mentira e engano é outra. Então tenha discernimento para que você possa separar o que é um defeito que tem realmente em toda a igreja e o que é falta de índole, falta de caráter, falta de verdade e falta da verdadeira essência do Evangelho de Jesus Cristo.
Que Deus possa ter te abençoado através dessas mensagens. Um grande beijo no seu coração e que Deus te abençoe.